Sabe quando as pessoas falam assim pra gente, você quer que eu desenhe para você entender melhor? Pois é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Alguns desenhos que os autores bíblicos fazem através daquilo que nós chamamos de figuras de linguagem. E tudo isso o autor bíblico faz para que a gente possa, de fato, entender melhor o que o texto bíblico quer dizer. Então, bora pro texto? E nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 125, nós temos aqui o Salmo 114. Eu separei ele na nova tradução na linguagem de hoje. E diz assim as Sagradas Escrituras. De Davi, ao regente do coro. Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua propriedade. O Mar Vermelho olhou e fugiu. O Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros, e os montes saltaram como carneirinhos. O que aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Veja só que nesse texto nós temos alguns fatos acontecendo e o salmista ele retrata esses fatos de forma bastante lúdica. Como ele faz isso? Através de uma coisa, um recurso que você conhece, as chamadas figuras de linguagem. Figuras de linguagem são formas de expressar algumas verdades. Sabe aquela coisa do... Você quer que eu desenhe para você entender? A figura de linguagem é exatamente isso. É um desenho imaginário que o autor ele faz para que as pessoas possam entender melhor o que aconteceu. E eu quero citar aqui, ou demonstrar aqui para vocês, uma das figuras de linguagem mais usadas, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, em textos de romances, enfim. E na Bíblia também é muito utilizada, que é a chamada personificação. Ou você pode achá-la em alguns lugares com outro nome, que é prosopopeia. Prosopopeia. Não tem mais esse acento aqui na nova linguagem, na nova correção aí, novo acordo ortográfico. Não tem mais esse acento. Então, prosopopeia. Vamos lá. Veja aqui que o texto fala: o Mar Vermelho olhou e fugiu. Olha que interessante. O Mar Vermelho tem olho? Não. O Mar Vermelho tem como fugir, sair correndo? Não. O que o autor fez aqui? Ele atribuiu atitudes ou atributos humanos ao Mar Vermelho. Então, o que ele fez? Ele assumiu como se o Mar Vermelho tivesse olhos como um homem e pudesse sair correndo como um homem. Ou seja, ele personificou, trouxe atributos de uma pessoa para o mar. A mesma coisa ele fez aqui. O Rio Jordão parou de correr. Quer dizer que ele estava correndo como um homem, como uma pessoa? Não. O que ele quer dizer com isso? Lá na história, né, a gente pode conferir essas histórias aqui, essa aqui em Êxodo capítulos de 12 a 14, e aqui o do Rio Jordão parar de correr, a gente pode identificar ali no livro de Josué, bem no começo do livro. Então veja, o Mar Vermelho olhou e fugiu. O que ele quer dizer com isso? É uma forma de a gente identificar ou imaginar, visualizar aquilo que aconteceu. O Mar Vermelho, quando estava ali
diante do povo e diante do povo de Israel, ali quando Deus fala a Moisés, o Mar Vermelho olha, né, olha e foge, se abre. A mesma coisa, o Rio Jordão, faz-se uma muralha de um lado do Rio Jordão, uma muralha de água, e ele para de correr naquele momento, ele para de fluir como ele fluía, para que o povo pudesse passar. A mesma coisa aqui, as montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. Ele utiliza estas personificações, atribui aqui ao pulo. Claro, ele fala aqui como carneiros, né? Não é de uma pessoa, mas é de um animal. Ele pega as montanhas, né? Coisas inanimadas, montes, coisas inanimadas, e atribui vida a eles. Fala que eles pularam. Do que ele está falando aqui? Ele está citando ali o texto de Êxodo 19, quando diz que o Monte Sinai, toda a cordilheira do Sinai tremia, aconteceu terremotos ali diante da manifestação de Deus ali para o povo de Israel. E eles realmente pulavam, tremiam naquele momento, ok? Então veja, as montanhas pularam como carneiros. Essa também é uma figura de linguagem que demonstra aquilo que estava acontecendo. Imagina só, as montanhas pulando. É isso que ele quer fazer aqui com a gente, usando essas figuras de linguagem, que a gente olhe e imagine a dimensão daquilo, de forma que a gente possa realmente entender, né, como foi todo aquele episódio, todos esses episódios aqui citados. Sempre esteja atento a esse tipo de figura de linguagem. Quando o autor atribui uma ação humana, um atributo humano, um atributo de uma pessoa, ok, ou de um ser vivo, aqui no caso também os carneiros, né, enfim, atribui esta ação a algo inanimado, para que a gente possa visualizar melhor o texto, tá bom? Fica com essa dica, que Deus te abençoe e até a próxima!